Boa noite, pessoal. Vamos à nossa aula de hoje. Temos algo bastante interessante para a gente mexer hoje. Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Legal. Beleza. Vamos lá? Bom, o que a gente tem para falar hoje? Já vamos cair logo direto, porque é bastante coisa para ver, tá? Hoje a gente vai falar de views e de índices, os índices, né? Como que a gente trabalha com views e índices? Para que serve isso? Né? Tem muita coisa prática que a gente vai fazer hoje. Portanto, né, SQL aberto para que a gente possa mexer. Então, vamos lá. Bom, a aula é dividida em duas partes, tá? Nós vamos trabalhar com um conceito sobre visões, as vantagens e as desvantagens, e vamos meter a mão na massa, tá? Primeiro para trabalhar com as visões. Depois, nós iremos falar sobre índices, os index, tá? Vamos falar alguns conceitos, vantagens e desvantagens, e vamos meter a mão na massa também. Aqui tem um detalhe que tem algumas dicas que eu separei para trabalhar com índices, tá? Porque, como é que eu vou explicar para vocês de um jeito fácil? Trabalhar com índices é interessante, mas, como tudo em exagero, pode fazer mal, né? É surpreendente, às vezes, a reação de algumas pessoas quando eu falo assim que tem casos de pessoas que morrem de tanto tomar tereré. Ah, quer dizer que a água mata? Lógico que mata. Ué, experimenta pular num lugar sem saber nadar. Você vai morrer. Afogado. Se joga num rio. Quantas vezes a gente não ouve aí a galera no final de semana? Ah, o fulano foi lá dar um passeio, né? E pum, acabou afogado. Pois é. Tudo em excesso faz mal, né? Tudo. Comida em excesso faz mal. Bebida em excesso faz mal, né? Oxigênio em excesso faz mal. Dormir em excesso faz mal, por incrível que pareça. Permanecer muito tempo acordado faz mal. Tudo em excesso faz mal, certo? Então, só que no caso do banco também, se você o índice ele é o tipo de coisa que se você aplica em exagero, vou mudar. Se você aplica na dose correta, beleza, sem problema nenhum. Ele até atende a necessidade, deixa o banco mais rápido, performático, tudo mais. Se você exagera na dose, o banco começa a ficar lento. E lento do ponto que fica impossível trabalhar com ele. Aí a hora que a empresa contrata alguém para trabalhar nessa área, e aí o que acontece? A gente descobre, né? Os profissionais que trabalham com o banco descobrem, ao abrir o banco, a dar uma olhada no banco, que o banco tem índices em excesso. Eu vou deixar para falar um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando sobre índices mesmo, tá? Agora, por enquanto, vamos trabalhar só com as visões. A view, né, as views, né, elas são o lado mais interessante, tá? Da questão de processamento, né, de dados, consultas, etc. Porém, também, se usadas em excesso, fazem um mal do caramba, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Fala, Fernando. Não, desculpa, professor, foi sem querer, eu fui ignorar ali o negócio. Apertar em ignorar. Beleza, e... então. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos começar? Vamos falar sobre views, né? Então, vamos lá. Visões, ou em inglês views, como a gente costuma falar, podem ser definidas como uma tabela virtual composta por linhas e colunas de dados vindos de tabelas relacionadas em uma query, um agrupamento de selects, por exemplo. As linhas e colunas da view são geradas dinamicamente no momento em que é feita uma referência a ela.
Então, podemos dizer que a View, ela é uma select muito utilizada. Pensa que você tem aquela pesquisa que toda vez você tem que utilizar. Não só você, como várias outras pessoas utilizam aquela pesquisa. Aquele result set, que corresponde ao conjunto de dados resultantes da sua pesquisa, ele é muito interessante, não só para você, como para muitas outras pessoas. Então, vira e mexe, as pessoas fazem a mesma pesquisa. Ou já tem uma pesquisa pronta e a pessoa simplesmente fala para você: ô, manda para mim aquela pesquisa que você faz aí no banco para obter aquela tabela tal que a gente usa. Então, só isso já denota que essa pesquisa está sendo utilizada demais. Então, a partir desse momento, torna-se interessante que esse result set ele exista no banco não em formato de tabela, mas em formato de view, certo? Por quê? A view, ela é gerada dinamicamente, os resultados são gerados dinamicamente, mas internamente o banco faz um trabalho de otimização das views. Estou falando do SQL Server, tá? Não posso falar sobre o MySQL, o Postgre ou o Oracle. Sei que o Oracle, tá? Já tive contato, já trabalhei um pouco com ele e sei que o Oracle também tem um mecanismo parecido, tá? Também não estou dizendo que o SQL Server é um dos melhores, né, o melhor banco, a melhor ferramenta de banco que a gente tem disponível. Essa é uma seara que eu não gosto muito de entrar. Tá? O que eu costumo dizer é o seguinte: qual o melhor banco? O banco que o cliente usa. E aquele que você domina. Se você domina a mesma tecnologia que o seu cliente usa, você está feito. Certo? Se o cliente usa SQL Server e você conhece SQL Server, pronto, tá tranquilo. Tá? Mas aí que está a importância disso. Eu conheço DBAs que são especialistas. Eu conheço DBAs que são especialistas em mais de um banco. Tá? Eles trabalham com SQL Server, MySQL ou Oracle, né? Ou então eles são DBAs Oracle, mas trabalham com MySQL ou com SQL Server, certo? Então, eu tenho, inclusive, um grande amigo que mora no Canadá, que ele é DBA SQL Server e, recentemente, ele se tornou DBA Oracle. Fez um investimento alto nos cursos, porque os cursos da Oracle são caríssimos, tá? Não é, vou pegar material. Não, o Oracle não tem material para pegar. Diferente do SQL Server, do MySQL, do Postgre, não. Oracle, você tem que pagar para fazer o curso. Tá? Não tem material disponível para fazer. É diferente da Microsoft, por exemplo, que se você estudar o material do SQL Server disponível na própria Microsoft e na internet, você consegue se preparar para fazer os exames. Tá? As provas de DBA SQL Server, elas são realizadas 4 vezes por ano, tá? Mas você pode solicitar realizar a prova em um centro de certificação da Microsoft. Você pode pedir. Eu quero fazer essa prova porque eu estou preparado para fazer a prova, tal. Beleza. Se não me falha a memória, a prova ainda custa $100. Tá? É interessante? Depende. Muita gente fala, inclusive no Engetec desse ano eu vi muita gente falando a respeito da importância da certificação. A certificação não é tão importante assim. Eu discordo muito. Muito, 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 muito. Tá? Porque foi por causa desse pensamento mambembe, e aí eu estou sendo bem incisivo, tá? Estou dando a minha opinião pessoal. Foi por causa desse tipo de pensamento mambembe
que nós, profissionais de TI, nos tornamos a classe de profissionais que não tem um conselho de classe. Por quê? Para que eu vou querer um cara que tem um conselho de classe se eu posso contratar o filho da vizinha que começou a fazer um cursinho lá de computação aqui para trabalhar para mim? Para que eu vou contratar um DBA quando eu tenho lá meu filho fazendo análise de sistemas? Ele pode ser meu DBA aqui na empresa. Então, esse tipo de discurso eu venho escutando há muito e muito tempo. Recentemente, uma empresa que a gente presta, né, que eu faço parte de um grupo que presta consultoria, recentemente, a gente prestando consultoria para uma empresa, onde esse pensamento predominava na área de TI, nós entregamos o relatório de consultoria e imediatamente solicitamos o encerramento de contrato. A empresa ficou até espantada, a diretoria da empresa familiar, né? Os diretores eram todos irmãos, primos, tios, todos eles ficaram espantados. Por que vocês não querem dar continuidade? Não, eu dar uma lida no relatório antes. A gente abriu o jogo e falou a verdade. Você não vai morrer porque vai falar a verdade. Não, de forma alguma. Né? É a sua carreira, é o seu nome que está ali. Certo? O relatório desqualificava completamente a área de TI, em especial, a parte que me dizia respeito, a parte de banco de dados. Porque a pessoa que tomava conta de um banco de dados de uma empresa tem que ser alguém muito responsável, tem que ser alguém muito capaz, que tenha conhecimento, que saiba resolver as situações críticas, que saiba atender os seus usuários de maneira correta, adequada e organizada. E não de maneira mambembe. Para quem não sabe o que significa mambembe, é uma analogia àquela coisa largada, aquela coisa festiva, o oba-oba, sabe? Não é profissional. Tem gente que fala, inclusive, que faz uma analogia ao amadorismo. Então, até mesmo uma área de TI amadora seria melhor que aquela. Tá? Pensa um lugar que não tinha backup de banco. Não existia backup de banco. Para quê? Não. Né? Em duas situações durante o período de consultoria, houve queda de luz e o banco perdeu os dados. Aí teve que fazer restauração de dados e eles perderam 2 dias de processamento. O pessoal do CPD, muito errado isso aí, tá? A gente deixou de usar esse nome há mais de 15 anos, tá? O pessoal do CPD teve que digitar as notas de movimentação de 48 horas. Por sorte, nós tivemos, né, o pessoal da consultoria teve a ideia de falar, olha, o movimento que foi lançado como nota fiscal eletrônica, nós temos como obtê-lo, tá? Não precisa digitar de novo, não. E aí eu fiquei surpreso na hora que eu recebi a resposta do gerente de TI. Mas a diretoria não confia nessas informações que vêm da Receita Federal. Como assim não confia? Não entendi. Bom, resumo da ópera. Nós entregamos o serviço e abrimos mão do trabalho. A gente não quer mais trabalhar com vocês. Acabou. Certo? O grupo, já pegamos outro cliente, fomos mexer com outra coisa, esquece aquela empresa. O pessoal da empresa lá disse que ficou meio revoltado com a gente, tal, não sei o quê. Só que eles foram contratar uma outra empresa e a outra empresa, de São Paulo, entrou pesado na consultoria, cobrando um mar de dinheiro e já de cara, tá? Um relatório preliminar mandando dispensar todo o setor de TI da empresa.
E outra, esse negócio, não existe, e deixaram bem claro, eu gostei disso dessa empresa lá de São Paulo. Não existe CPD. Não existe CPD. Existe gerência de TI, divisão de TI, mas CPD não existe. Essa palavra morreu há mais de 15 anos. Certo? Eu não sei o resultado disso, mas fiquei bastante curioso. É legal ver uma empresa assim, sabe? Porque é uma empresa grande, é uma consultoria grande, e eles não têm tanto milindre assim, tanta coisa, né, para falar. Né? Nós ainda somos um grupo pequeno, ainda a gente não tem tanta fama, apesar de ser formado por pessoas de bastante formação. Mas tem essa questão. A gente não tem um nome. E a empresa lá de São Paulo tem nome. Então a coisa veio pesada de cima para baixo. Eu vou sondar uma hora dessa, que eu fiquei curioso para saber o que vai acontecer. Mas é justamente aquilo que eu estou falando para vocês. Em se tratando de banco, responsabilidade é tudo. Organização é tudo. Em se tratando do assunto que estamos falando, a questão de organização é primordial. Então, nada mais natural do que você, ao invés de reestruturar tabelas, criar views que atendam à sua necessidade. Você não precisa sair mudando o banco inteiro. Não, vamos alterar essa tabela com essa informação aqui. Não, cara. Você vai parar a tabela de produção. Dependendo da empresa, você pode estar parando a empresa. Isso não pode acontecer. Ah, mas o banco foi desenvolvido errado, sei o quê. Eu escuto muito isso, tá? Beleza, a cagada já foi feita. Você não vai querer trocar a roda do caminhão com o veículo em movimento. Já foi. Não dá para trocar. O que você vai fazer? Você vai ter que organizar alguma coisa para resolver aquela questão. Se o banco já foi todo cagado, não, vamos refazer. Gente, eu já dei exemplos para vocês que isso não funciona. O que a gente faz então? São as views e store procedures que resolvem esse problema. Tá? Mas, como eu falei para vocês, tudo em excesso faz mal. Inclusive, usar views em excesso faz mal. Tá? Deixa o banco lento, ruim de trabalhar. Bom, vamos continuar aqui. A parte teórica aqui é bem pouquinha, tá? A parte prática é maior. Ao criarmos uma view, podemos filtrar o conteúdo de uma tabela a ser exibida, já que a função da view é exatamente essa, filtrar tabelas, servindo para agrupá-las, protegendo certas colunas e simplificando o código de programação. Programação de banco. Tá? Você usar view em mapeamento objeto relacional, que é aquilo que a gente faz para mapear o banco, para criar as classes dentro do programa orientado a objeto, programando em Java, C Sharp, ou até mesmo quem programa em Node, tá? Quem programa em PHP, tá? O pessoal fica muito com o pé atrás quando se fala de view. Muito. Apesar que também enxergo que existem os prós e contras das views nesse caso. Tá? Tá errado? Tá errado. Beleza. Cria outra view. Só isso. Posso encher de view lá? Pode, mas lembra que eu falei? Tudo em excesso faz mal. Posso consertar a view? Talvez seja melhor. Talvez seja melhor. Beleza? Vamos em frente. É importante salientar que mesmo após o servidor SQL ser desligado, a view continua viva no sistema, assim como as tabelas que criamos normalmente. As views não ocupam espaço no banco de dados. Olha só, olha a diferença. Elas são criadas dinamicamente, quer dizer que não ocupa espaço. Legal? Muito legal. Algumas vantagens e desvantagens. Vamos lá. Vantagens.
Temos muitos motivos e vantagens para usarmos views em nossos projetos. A seguir, 3 que podem fazer a diferença. Reuso. As views são objetos de caráter permanente. Pensando pelo lado produtivo, isso é excelente, já que elas podem ser lidas por vários usuários simultaneamente. Aquele exemplo que eu dei da consulta, que é usada várias vezes. Daí. Segurança. As views permitem que ocultemos determinadas colunas de uma tabela. Para isso, basta criarmos uma view com as colunas que acharmos necessário que sejam exibidas e a disponibilizarmos para o usuário. Legal. Simplificação de código. As views nos permitem criar um código de programação muito mais limpo, na medida em que podem conter um select complexo. Assim, criar views para os programadores a fim de poupá-los do trabalho de criar selects é uma forma de aumentar a produtividade da equipe de desenvolvimento. É e não é. É e não é. Porque existem situações que programadores têm que meter a mão e têm que fazer seus próprios selects dentro do código. Tá? Até onde isso é saudável para o banco? Então, depende exclusivamente do que vai ser feito ou do que você pretende fazer e do tamanho do banco envolvido, é óbvio. E as desvantagens? Nem tudo são flores, né? Esconde uma complexidade da query, podendo enganar o desenvolvedor quanto à performance necessária para acessar determinada informação. E pode ser pior quando views usam outras views. Em alguns casos, você pode estar fazendo consultas desnecessárias sem saber, de forma muito intensiva. Aumenta o processamento no banco. Cria uma camada extra. Mais objetos para administrar. Algumas pessoas consideram isto um aumento de complexidade. Uma outra forma de ver isto é que uma view pode ser mal usada. Pode limitar exageradamente o que o usuário pode acessar, impedindo certas tarefas. Se a view for materializada, fará com que as alterações das tabelas reais envolvidas sejam mais lentas. Afinal, são mais tabelas para atualizar. Esse tipo de view funciona de forma semelhante a um gatilho e é altamente não recomendado. Não façam, tá? Não façam views materializadas. A view materializada é aquela que você, ao abrir o result set e alterar a informação vai ser alterada na tabela de origem da view. Isso é um problema seríssimo a nível de banco. A view é somente uma visão, é só para ver, certo? A alteração tem que ser feita a nível de cadastro por sistema, páginas ou formulários específicos, tá? Então, view materializada é altamente irregular e não recomendado. Beleza? Muito bem. Mãos à obra, vamos brincar um pouquinho? Então, vamos lá. Eu vou aqui no nosso projeto PDB 2021, tá? As nossas tabelinhas. Então, a primeira coisa que eu quero fazer eu quero uma... Puxa, eu não apaguei essa tabela? Deixa eu apagar ela. A gente não precisa dela, né? Pronto, apaguei. Eu quero uma pesquisa de produtos, só que dessa vez eu não quero valores. Eu quero o código e o nome de categoria, subcategoria e do produto. Então vamos lá. O que eu quero fazer então? Vamos fazer o seguinte. Primeiro, produto, né? Select, asterístico, from, produto. Tá aqui. Beleza. Essa é a nossa tabela de produtos. Certo? Muito bem. Agora, eu quero fazer o seguinte. Eu quero só produto, categoria, subcategoria. Então,
que eu posso fazer aqui? Bizu para vocês, tá? Ó, atenção. Eu marco a select sem marcar o gol. Botão direito. Design Carry in Editor. Ele tem um editor de carry gráfico. Ó, um editor gráfico de carry. Chama Carry Designer. Tá? Aqui eu posso montar a carry que eu desejo fazer. Beleza? Então, eu só entrei aqui para quê? Para ele puxar todas as colunas para mim, ó. Tá vendo? Eu entrei com um asterisco, ele marcou tudo. Mas eu não quero tudo, né? Eu quero quais só? Eu quero essa primeira, essa segunda, essa terceira e esse nome. Eu não quero a descrição, eu não quero preço de compra, preço de venda, quantidade, disponível e detém certo. Não quero isso. Eu só quero essas 4 aqui. Ok, tá lá. Beleza? Muito bem. Eu também quero... Eu também quero a descrição da categoria e a descrição da subcategoria. Também fora de ordem, né? Eu preciso organizar isso aqui. Beleza? Então, vamos organizar, ó. Vou jogar produto para cá, ó. Beleza? Então, produto ID, aí tem categoria ID, subcategoria ID. Eu já sei que isso aqui se trata de um inner join. Então, vamos lá, ó. From produto, inner join, não, inner join, categoria, vou começar pela primeira tabela, ó, categoria, on, aí vamos lá, categoria, oh meu Deus, categoria, ponto, categoria ID, seja igual a produto, ponto, categoria ID, é um inner join, certo? Por que ele está dando erro aqui? Porque ele precisa agora saber de qual dessas duas tabelas é que vem esses campos. A gente vai puxar essa informação de produto. Ó. Produto, categoria ID, produto, categoria, subcategoria ID, produto ID e produto ponto nome. Beleza. Como eu fiz inner join, eu já posso colocar aqui, ó. Deixa eu fazer, vou fazer mais organizado para ficar melhor para todo mundo entender, ó. Vou colocar aqui na frente, ó, categoria ponto nome, vírgula, beleza. Tá faltando mais um join, que é com subcategoria. Vamos lá? Não precisa de vírgula, é só vir aqui embaixo e colocar inner join subcategoria on. Eu coloco subcategoria ID ponto subcategoria ID seja igual a produto ponto subcategoria ID. Ah, é por isso que o senhor colocou o código da subcategoria, professor, na tabela de produto? Foi. Para ficar fácil de fazer inner join depois. Tá vendo? Quando a gente enxerga dessa forma, nós já estamos prevendo situações que vão acontecer lá na frente. Certo? Muito bem. Bom, como eu coloquei subcategoria aqui, eu já posso colocar aqui subcategoria ponto nome, vírgula, produto ID, produto nome. Beleza. Então, vamos rodar. Execute. Beleza, ele trouxe para nós. Certo? Ele trouxe o código da categoria, o nome dela, o código da subcategoria, o nome dela, e o produto, o código de produto e o nome do produto. Beleza. Mas tá vendo que ele está usando muita palavra nome? Então, não é legal. Vamos usar alias para resolver esse problema. O que eu faço aqui? Eu coloco as. Aí aqui na frente, ó, entre colchetes, eu vou colocar... nome, isso, no nome. Eu vou colocar a palavra categoria. E por que colchetes, professor? Porque existe uma tabela com esse nome. Se eu estou reutilizando uma palavra
que representa um objeto que tem no banco, eu preciso especificar isso na forma de colchete. E tem que ser colchete, professor? Tem. Tem que ser colchete. Eu poderia colocar na forma de texto também, ó. Colocar aqui, ó. Aqui, categoria. Tá? Mas o padrão, inclusive usado pelo próprio SQL Server, é usar o colchetes. Tá? Então, eu faço a mesma coisa para subcategoria. Vou colocar as, entre colchetes, subcategoria. E aqui embaixo, eu faço o mesmo coisa para produto, né? Ó, as, produto. Beleza? Vamos rodar de novo? Olha lá. Ah, ficou legal, né? Então, eu acho que eu vou ter que preparar um isolamento acústico aqui, sabe? Ou melhor, não vou fazer isso não, porque senão o pessoal empolga e quer colocar no apartamento tudo. Bom, olhando assim, a gente já pode ter algumas ideias, né? Puxa vida. Assim fica muito mais fácil se eu quisesse exibir essas informações em uma página da web. Não ficaria? Com certeza, né? Ficaria muito mais fácil. Porque mandando desse jeito, o que que acontece? Quando a gente está carregando a página, o pessoal que já fez programação web ou programação orientada a objeto 2 comigo, acho que o pessoal só de ciência que faz, né? Só de engenharia não faz. Mas tem programação para web também. A gente faz para programação para dispositivos móveis e eu faço orientado para web. Então vamos lá. Quando a gente está carregando informações, construindo páginas, né, páginas HTML, para exibir esses dados, se eu recebo um conjunto de dados assim, eu vejo que a resposta do banco está vindo desse jeito, o que, que eu posso fazer? Eu posso fazer filtragem dentro do meu conjunto de dados, lá na página. Isso é bastante interessante para exibir essas informações de maneira adequada, tá? Por exemplo, se eu recebo esse conjunto de dados lá em uma página, por exemplo, desenvolvendo em jQuery, ou em Angular, ou até mesmo em React, o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse conjunto de dados aqui, que vai vir para mim na página, respondido, né, pela API. Ele vem na forma de um array de JavaScript, né, um array de objetos em JavaScript. E aí o que eu posso fazer? Eu posso filtrar esse array obtendo essas informações de categoria e jogar em um drop-down. Né? Aqueles componentes que permitem você listar, né? Escolher, por exemplo, escolha o estado, aí você abre, ele deixa você marcar. Então você tem aquele drop-down, eu posso filtrar e jogar isso num drop-down, eu posso filtrar e jogar esse aqui em uma relação pai e filho, e eu posso depois, no final, carregar esse cara. Entenderam? Dá para fazer uma escadinha de informação. Geralmente não é assim que a gente faz, tá? Geralmente eu tenho um drop-down de categoria, eu tenho um drop-down de subcategoria e eu tenho um drop-down de produto. É pai, filho e neto. É uma escada, né? Então é uma pesquisa feita em cascata. Eu posso? Posso. Tranquilamente, posso fazer isso. Assim como também eu posso obter dados desse jeito aqui. E se eu obter dessa forma, eu sei como proceder. Eu vou dar um distinct dentro desse array, pegando só as categorias. Aí ele vai me retornar os códigos de categoria. Viria 1, 2 e 3. Né? Aí depois eu tenho, para a categoria 1, quais códigos eu tenho? Eu tenho o 1 e o 2.
Beleza, então eu já consigo montar um filtrozinho, entenderam? Dá para fazer isso. Geralmente, não, como eu disse para vocês, geralmente não é isso que a gente faz. Tá, agora vamos pensar o seguinte. Eu tenho essa pesquisa aqui montada. Muito bem. Vamos, hipoteticamente, pensar que essa pesquisa poderia ser muito utilizada. Mas muito utilizada mesmo. Usuários da empresa, as páginas que a gente utiliza, elas podem trabalhar com essa pesquisa aí. Tá. Então, nesse caso, valeria a pena a gente trabalhar com a view, certo? E aí, o que eu posso fazer aqui? Vamos lá? Para esse script aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu vou comentar esse cara e eu vou mostrar para vocês como criar. Mesmo, ó. Para criar a view, create view, aí o nome dessa view, tá? Aqui a gente tem algumas padronizações. Tem algumas pessoas que gostam de trabalhar dessa forma. VW underline o nome da view que você está vendo, produtos. Certo? Muito bem. Tem outras pessoas que gostam de trabalhar assim. O VW é maiúsculo. Muito bem. Tem um terceiro pessoal que gosta de trabalhar como? Tira o underline. Fica VW produtos. Certo? Muito bem. Qual é o melhor? Os três funcionam muito bem. Na minha concepção, o melhor é aquele que você entende. E que a equipe padronizou para o sistema. Certo? Então, veja só. Vamos dar uma olhada na nomenclatura das nossas tabelas. Vamos lá. Eu não tenho sigla na frente das minhas tabelas. Eu não tenho a palavra TBL. Muito bem. Precisa. Ó, eu tenho um outro banco de dados, por exemplo, aqui, ó, que ele tem, ó, esses dados prontos aqui, ele tem, ó, TB área, TB bancos, TB cursos, tá vendo? Ele tem. Então, eu tenho um outro, por exemplo, lá do projeto de extensão que a gente trabalhava, o T-Joy, olha lá, aqui não tem, tá vendo? Aí eu tenho o modelo do Adventure Works, que é da própria Microsoft. Dá uma olhada nas tabelas. Também não tem. E aqui eles têm separação por esquemas, né, que a gente ainda não viu como funciona. Mas você pode reparar, o nome das tabelas não tem nenhum identificador diferente. E esse banco é da Microsoft, tá? É um banco de exemplo da Microsoft. Vamos ver as views da Microsoft, como é que elas são feitas? Olha lá. Ele só tem a letra V na frente, ó. V Employee, V Job Candidate, V Additional Contact Info, V Individual Customer, V Salesperson. Então, cada um tem um modelo diferente de trabalho. Tá? Qual que eu gosto de utilizar? Bom, no nosso caso, nós iremos trabalhar com o modelo maiúsculo, tá? VW. Por quê? Chaves eu crio como PK maiúsculo. Chave estrangeira, FK maiúsculo. E aí eu ponho um underline para separar o nome, né? Então, aqui eu também posso usar essa mesma metodologia. Eu posso colocar VW, underline, produtos. Tudo que começa com VW é view. Esse é um padrão que nós iremos utilizar. Tá bom? Então tá, vamos continuar. Create view, aí o nome VW produtos. Aí eu coloco as, não é um alias, né? Eu estou dizendo que é para criar a view utilizando o conjunto de pesquisa que eu vou colocar aqui embaixo. Por um acaso, não é esse aqui?
Então, eu posso copiar sem o Go, ó. Eu posso colar aqui embaixo. Beleza. Create view VW underline produtos as. Aí ele vai criar uma view para essa select aqui. Beleza? Aqui embaixo eu vou colocar Go. Bem. E aí eu vou mandar executar. Comando realizado, completado com sucesso. Muito bem, perfeito. A partir daí, eu posso fazer select nesse cara, né? Lembra? Ó, select, asterístico, from, VW, underline, olha lá, o SQL já traz para nós. Produtos. Go. Vou dar um F5. Tá aí, ó. A pesquisa pronta. Legal? Legal. Muito bom, muito interessante. Ah, professor, mas eu poderia fazer outras coisas? Poderia. Por exemplo, eu posso filtrar. Eu posso colocar um filtro. Aqui eu poderia filtrar por aqui, mas aí ele só deixa você aplicar filtro nas colunas que você especificou. Só. Porque para o SQL, essa view só tem essas colunas aqui. Entenderam? Então, o filtro poderia ser aplicado, se não é um filtro baseado nestas colunas, ele deveria ser aplicado dentro da view. Por exemplo, eu quero um... Deixa eu olhar aqui, produtos. Produto. Eu quero todos aqueles cujo preço de compra seja maior que 2 e menor que 3. Por exemplo. Maior que 2 e menor que 3. Preço de compra. Então, eu vou pegar essa select aqui. Eu vou... Oh, caramba. Espera um pouquinho, gente. Eu vou apagar esse cara. Vou colocar essa select aqui. E agora eu vou aplicar aquilo que a gente estava falando. Então, abaixo do winner aqui, eu coloco o where. Where preço, produto, ponto, preço, compra, maior que 2.00, and, produto, preço, compra, menor que 3.00. Vamos rodar? Olha lá, a view mudou bastante, né? Em vez de vir tudo, tá vindo só aqueles que se encaixam no meu where. Vamos imaginar que a gente queira fazer isso aqui lá. Reparou que eu vim aqui, eu peguei a select, né? Joguei para cá e preparei ela novamente. Por quê? É interessante, é algo que eu gostaria que vocês já praticassem e colocassem em prática desde já. Que toda e qualquer modificação feita no banco, primeiro deve ser testada com cuidado em um ambiente separado, para não dar pau, certo? Porque se der pau rodando em produção, vocês vão ter um problema. E dos grandes, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa linha, eu vou vir aqui, eu tenho o meu create aqui, certo? Deixa ele aqui quietinho. Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Como é que eu faço para alterar, professor? Eu venho aqui e coloco alter view VW underline produtos, tá? Aí eu coloco as
E aí eu posso colocar a mesma pesquisa que a gente fez antes, sem o Go, né? Aqui, ó. Mas dessa vez incluindo o where. E aí, sim, aqui eu vou colocar Go. Beleza? Vamos marcar isso aqui. Aqui ele está falando que o objeto não existe, é porque o SQL não consegue atualizar o cache dele tão rápido. Vamos lá, beleza. Vamos de novo, só que dessa vez com filtro, ó. Execute. Comando executado com sucesso. Muito bem. Se eu mandar executar esse select novamente aqui embaixo, ó, o que eu vou obter? Olha aí. Legal? Muito legal, né? Muito legal, muito legal, muito legal. Deixa eu ver. Não, a gente tem tempo. Vamos imaginar que a gente tem uma modificação. Vamos pensar por um breve momento, tá? Que eu tenho uma situação. Ó, vou comentar tudo isso aqui de novo. Aqui, ó. E vou comentar isso aqui também. Vamos pensar que eu tenho uma situação assim. Que algum dos meus produtos estejam indisponíveis. Tá? Vou ensinar uma coisa para vocês, muito legal, muito interessante. Vamos aprender a programar um pouquinho mais no banco? A seguinte situação que eu tenho aqui. Qual é a situação que eu tenho aqui? Eu quero... como é um banco de teste, a gente pode fazer isso. Eu quero tornar algumas coisas indisponíveis. Eu quero mudar aquele status de 1 para 0. Como eu posso fazer isso? Dá para fazer isso porque nós estamos em um banco de teste, tá? Em produção, jamais. A gente não pode fazer isso de jeito nenhum. Muito bem. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos aprender a programar um pouquinho no SQL Server. Primeiro, vamos lá. O que eu vou fazer? Meu objetivo, qual que é? Mudar alguns destes para quantidade 0 e indisponível, certo? Então vamos lá. Se alguns, eu não vou mudar assim, eu não vou abrir o edit e sair mudando 0, 0, 0, 0. Não vou fazer isso. Eu quero ensinar a vocês algo bastante interessante. Trabalhar com a função rand. Trabalhar com a função rand de gerador de números randômicos. Muito bem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, declare. Eu vou criar uma variável chamada total, do tipo inteiro. E essa variável ela vai armazenar o quê? A quantidade de produtos que eu tenho na tabela. Né? A quantidade de registros que eu tenho lá. Então, o que eu vou fazer? Select. Aí eu faço @total, recebe, count, que é um método que permite a gente contar o número de registros, né? Lembra da aula de agregação? Aqui eu posso colocar asterístico, porque eu quero que ele conte as linhas. Eu não estou preocupado com as colunas. Tá? Count asterístico from produto. Ponto e vírgula. Muito bem. Então eu já tenho uma variável que armazena o total, o número total de produtos que eu tenho na tabela de produto. Quantidade de registros. Legal. Agora eu vou declarar uma segunda variável, ó. Declare pode ser chave ID, né?
Chave ID é redundante, né? Só chave. Do tipo inteiro também. Muito bem. Em seguida, eu faço o seguinte, ó. Select, @chave, recebe. Aqui é que está a mágica do negócio. Presta atenção. Nós vamos usar dois métodos do SQL. Primeiro, nós vamos usar... Aqui, ó. Vou criar aqui, né? Aqui dentro desses parênteses eu vou colocar rand, que é o método responsável por criar números randômicos, gerador de randômicos, tá bom? Vezes, olha lá, o @total, que é a minha variável que vai controlar os meus randômicos, tá? Ele vai controlar os meus randômicos. Então, o que ele faz? Ele pega, ele vai multiplicar, eu vou gerar um número randômico e ele vai multiplicar pelo número total, certo? Muito bem. Aí, para estabilizar, vamos dizer assim, eu quero que ele, como é que eu vou explicar para vocês? Eu quero que ele pegue apenas de uma faixa específica, eu uso um outro método, tá? Chamado floor. Tá? Esse método floor, o que ele recebe? Ele recebe uma expressão interna dentro dele. Então, eu estou pegando um range que retorna um valor inteiro, né? Um gerador randômico. Eu estou multiplicando isso pelo valor total, o número de registros que tem dentro da tabela de produto. E em seguida eu aplico isso dentro, eu aplico como parâmetro para o floor, né? O método floor, deixa eu pegar o que a Microsoft fala exatamente sobre ele. Só para usar SQL Server floor. Lembrando, isso aí não tem nada a ver com o que a gente está fazendo, tá? É um plus que eu estou trazendo para vocês. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar uma explicação decente. Aqui, ó. O floor, lá do site da Microsoft, tá? Ele retorna o maior número sem parte de fração que não seja maior que o valor de seu argumento. Se o argumento for uma sequência vazia, ele retornará a sequência vazia. Muito bem. Então, o que ele faz? Ele pega esse cara e retorna o maior valor não fracionário, não decimal desse cara. Beleza? Valor inteiro, né? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando aqui o que a gente estava fazendo. É programação, né? Lembra? Então, o que eu vou fazer? If, aí eu já crio aqui, coloco begin e end, certo? Muito bem. O valor da pesquisa, tá? Se o valor da pesquisa disponível. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pesquisa de disponíveis, certo? Então, como é que funciona? Ó, vou fazer aqui embaixo, presta atenção. Select, vou colocar só asterisco só para funcionar, mas não é asterisco não, tá? Produto. Essa é a pesquisa de produto, certo? Agora eu quero aumentar, eu só quero disponível de uma determinada chave. Por isso que eu estou colocando esse cara aqui, ó. Tá vendo? Então vamos colocar aqui, ó. Select disponível from produto where produto ID seja igual a uma chave específica. A gente tem 130, 140 produtos. Vou colocar 90, tá? Vamos ver. Ele vai selecionar, então, o valor desse cara aqui, ó. Execute. Olha lá. É 1. Legal. Então, quer dizer, vamos usar essa pesquisa? Eu vou pegar essa pesquisa aqui. Vou colocar dentro desse if, ó. Se esse conjunto aqui for igual a 1,
aí ele entra na pesquisa. Aí ele entra no if, certo? E aí o que eu vou fazer? Bom, se é igual a 1, então eu vou atualizar esse produto para 0. O disponível dele é 0, a quantidade dele é 0. Vamos lá. Update, produto, 7. Disponível igual a 0. Quantidade igual a 0. Where, o mesmo where que eu fiz aqui em cima, só que aqui não é 90, né? Aqui é o quê? Chave. Olha lá. Aqui é chave, né? Para quê? Para ele pegar o número que ele gerou, que está dentro da faixa que a gente vai trabalhar, né? E verificar o número que ele gerou representa uma chave de produto. Se eu fizer a pesquisa nessa chave de produto, o campo disponível para essa chave é igual a 1? Sim. Aí ele vai entrar e vai alterar esse cara para 0. Esse cara, então quer dizer, ó, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Vou pegar esse trecho e jogar aqui. Ponto e vírgula. Primeiro ponto e vírgula, segundo ponto e vírgula, gol. Beleza? Ah, que ele vai... Então, eu vou executar isso quantas vezes? Algumas, né? Para a gente ter pelo menos um valor. Ele vai fazer isso para cada vez que a gente executar, ele vai mudar o valor daqueles dois campos na tabela. Mas apenas para o produto cuja chave, né, está determinada aqui e que o valor de disponível seja igual a 1. Se ele selecionar alguém que disponível já é igual a 0, para nós não atende. Certo? Bom, como é que a gente sabe o quanto que está funcionando? Vou ensinar outra coisa para vocês. Vamos lá? A gente não tem como debugar, porque essa versão aqui, ela tirou o debug. Uma pena. Mas a gente tem formas de exibir informação. Uma delas é usando print. Print vai jogar a resposta aqui embaixo, ó, naquela janela que aparece aqui embaixo. Então vamos lá, vamos dar print, vamos colocar aqui arroba total. Ó, é texto, hein, ó. Total. Texto igual a este de total varchar. O que eu estou fazendo, gente? Estou convertendo um valor que é inteiro para um valor de texto e estou jogando aqui. Certo? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, da chave. Vamos lá? Só que aqui é chave, né? Ó, então vamos trocar aqui. Opa, rouba não. E aqui. Isso. Beleza. Então ele vai imprimir o total, ele vai imprimir a chave, certo? E, inclusive, dá para a gente imprimir mais uma coisa aqui dentro, ó. Alguém pode perguntar, professor, a gente não faz alguma coisa parecida lá no JavaScript? Faz. Bem parecido. Então, vamos lá. A ideia, na verdade, vem de lá. Vamos lá. Print. Eu vou informar, ó. Valor disponível. Quantidade. Alterados. Para produto ID igual a mais cast a gente já tem pronto aqui, ó. Essa chave, né? Ó. É esse cara aqui, ó. Faltando um ponto e vírgula aqui.
outro aqui. E aí, no lugar desse cache, a gente põe esse cara, ponto e vírgula. Beleza. Entenderam o que eu fiz? Vamos lá. Guardei aqui o total de registros que tem na tabela. Aqui eu estou usando o método gerador de números randômicos e começa de 0 até o valor total de registros que está guardado aqui. Por isso que eu declarei ele aqui. E aí, em seguida, eu pergunto para ele se a chave de produto que eu obtive aqui, nesse randômico aqui, essa chave, se lá na coluna disponível dessa chave tem o valor 1. Se houver o valor 1, entra e altera. Aí ele vai fazer o update desse cara, tá? Dessa chave, lá na tabela de produto, mudando disponível para 0, quantidade para 0, e depois imprimindo a mensagem para nós. Certo? Todo mundo entendeu? Vamos rodar? Primeiro, não, né? Aqui, ó. Beleza. Aqui tá certo. Vamos ver? Dei o parse, deu certinho. Vamos rodar uma vez, ó. F5. Olha lá. O total. Nossa, tem 275 produtos. Chave 154. Valor disponível, quantidade alterada para produto ID 154. Tempo de execução, milésimos de segundo. Vamos de novo? 248, 37, 182, 152, 113, 115, 183, 1, 117, 223. Tá. Será que ele está mudando mesmo? Vamos testar? Select, asterístico, from... vai minúsculo. Produto. Go. Não, professor. Dá um enter. Sim. Olha lá. Já apareceu um com 0 aqui. Tem mais um com 0 aqui. Tem mais aqui, tem mais aqui. Legal. Vamos mudar um pouquinho esse script que a gente está usando? Vamos lá. Então... quer dizer que isso que é programar em banco, professor? Isso aí que é programar em banco, tá? É tão difícil assim? Acho que não, né? Para quem já viu C++, isso aqui é mamão com açúcar. Vamos lá, vamos em frente. Aqui a gente está fazendo se a gente acha 1. E se a gente achar 0? Ele não vai dizer nada para nós, né? Então eu posso colocar um else aqui, não posso? Ó, else, begin, end, ponto e vírgula. E aqui eu posso fazer um print, ó. Vamos fazer esse print aqui embaixo. Ó, eu vou dizer o contrário, né? Eu vou dizer que chave, valor de chave... O que eu vou falar aqui para ele? Valores já alterados, roda novamente. Vamos falar, valor já alterado. Registro processado. Execute novamente. Tá? Execute novamente. Legal? Belezinha. Vamos continuar? Valida. Beleza? Roda de novo. F5. Valor disponível, quantidade alterada. Valor disponível, alterado, 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 alterado. Por enquanto não repetiu, né? Ó. Achamos um, registro processado, execute novamente. Funcionou. Então, beleza. Vamos rodar aqui de novo? F5 já deve ter bem mais, ó. Legal, né? E por que eu fiz isso?
Eu fiz isso para a gente ter uma massa de dados para poder trabalhar, certo? Porque a gente pode criar uma view, né? Muito parecida com aquela que a gente fez até agora, só que dessa vez a gente pode criar uma view que informe, por exemplo, produtos indisponíveis. Essa seria uma view bastante interessante, né? Olha só, baseado no que a gente está trabalhando até agora. Então vamos lá. A view seria parecida? Poderia. Poderia ser. A gente poderia até incluir mais campos, se fosse o caso. Vamos montar select primeiro. Vamos lá? Select. Vou começar com... Vou fazer diferente. Vou mostrar outro bizu para você. Assim vocês aprendem mais. Tá? A gente só aprende por bizu, tá? Vamos usar o editor, o Query Editor, né? Esse cara aqui, ó. Vamos usar ele. Olha lá, eu vou usar categoria, subcategoria e produto. Estou apertando o Ctrl enquanto eu clico aqui, tá? Beleza? Add, close. Legal. Então eu tenho aqui, ó. É bem parecido com a ferramenta de diagrama, tá? Só vou ampliar um pouquinho aqui para a gente poder ver. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu espalhar elas um pouco mais. Aqui. O que eu quero de produto? Eu quero o produto ID. Aí eu vou querer o nome do produto. Eu vou querer... Não nessa ordem, né? A gente já mudou a ordem, né? Então desmarca. Beleza. Ó, ele já fez o Zinarjan para nós aqui embaixo. Meio caminho andado. Agora a gente vai filtrar os campos. Vamos ver os campos que nós vamos usar. Primeiro, categoria ID de produto, que é a chave, que é a tabela que manda, né? Produto. Aí eu venho aqui e pego nome. Então tá lá, ó. Produto e categoria. Legal. Aí, só que aqui eu quero ao invés de aparecer categoria, eu quero que nome, eu quero que apareça a palavra categoria. É um alias. Então nessa coluna de alias eu coloco aqui, ó, categoria. Enter. Olha lá. Ele colocou o alias pra gente. Legal? Então vamos lá. Próximo. Subcategoria. Aí eu venho aqui, subcategoria. E aqui eu coloco a palavra subcategoria. Beleza? Muito bem. Eu vou querer produto. Agora sim, produto ID. Aí eu vou querer o nome. Certo? Muito bem. Eu posso incluir também, nesse caso, quantidade e se está disponível ou não. Tá bom? Só para dar uma diferenciada. Pronto. Montei a select. Graficamente falando, fica bem mais fácil, né? Então, lembra que eu falei? Primeiro vamos aprender a assentar tijolo, para depois aprender a usar pré-moldado. Certo? Assentar tijolo vocês já sabem. Agora estão aprendendo a usar pré-moldado. Então vamos lá. Vamos dar um OK. Fechou. Só que ele montou do jeito dele, né? A gente tem que ajustar de acordo com a nossa necessidade. Então vamos fazer nossos ajustes. Detalhe que ele começou o join por categoria, não tem problema, tá? Só que ele faz uma bagunça e eu gostaria de saber por que ele faz isso. Mas tudo bem, não tem problema. A gente ajusta, tá? Aqui. Aí eu vou colocar o outro inner aqui. Aqui. Agora eu entendi por que ele fez. Agora eu entendi por que ele fez. E eu já vou dizer para vocês por quê. Porque como eu estou olhando de uma tabela que tem ligação com outras, ele, utilizando a parte inteligente dele,
ele montou os inner joins do mais elevado para o menos elevado, né? Para o mais, não, do elevado para o inferior, né? Do superior para o inferior. Muito bem. Quem é o superior? Categoria. Quem é o inferior? Produto. No meio, subcategoria. Então, o que ele fez? Ele alterou os joins e usou essa nomenclatura, o jeito dele trabalhar. Tá errado? Não, não tá errado. Mas não é tão claro como do jeito que a gente fez. Nós fizemos da maneira clara, certo? Então a gente vai alterar isso para usar a maneira clara, que todo mundo consiga entender. E por um acaso a maneira clara está aqui em cima, ó. Então vou copiar. Tá vendo? Até mesmo aquilo que é fácil, você tem que prestar atenção. Ah, ele criou tal, mas ele fez o quê? Ele fez do jeito que eu queria? Não, ele fez do jeito dele. A gente tem que olhar, inclusive, isso aqui, ó. Ele não colocou, tá vendo aqui, ó? Não sei se foi falha dele ou minha. Acho que foi minha, tá? Ele não colocou os colchetes aqui, ó, no nome das tabelas, tá? Para não dar problema. Como eu sou macaco velho da história, eu já vou colocar eu mesmo colchete aqui. Porque eu sei que lá na frente isso vai dar problema. Muito bem. Aí aqui eu vou dar um outro Enter. Aqui eu vou colocar o alias que eu esqueci. Aqui. Produto. Beleza? Muito bem. Então, aqui já tem o inner join. Não, ainda não tem. Não copiamos ainda. Deixa eu copiar o inner join que eu quero, tá? Vou tirar o jeito dele e vou colocar o meu. Tirar os comentários. Perfeito. Joinha. O que está faltando? O where, né? Porque nós queremos apenas os indisponíveis. O where. Aí eu coloco entre parênteses. E por favor, sempre usem, tá? Os parênteses, tá? Deixe sempre entre parênteses para ficar mais fácil de aplicar os filtros, tá? Fica mais organizado. Você vê o jeito que ele escreveu e o jeito que eu escrevo. Olha a organização. Isso é importantíssimo para quem vem depois de você, tá? Porque você está fazendo isso aqui, mas alguém no futuro vai ter que dar manutenção nisso aqui. Tem que pensar nisso. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Produto, ponto, disponível, igual a zero. Eu só quero quem está indisponível, tá bom? Então vamos lá, ó. Execute. Ele trouxe para mim só quem está zerado. Muito bem. Vamos criar então a view por isso. Eu já sei que é só colocar uma linha aqui em cima, né, professor? É isso mesmo, ó. Create view VW underline produtos. Olha lá. Produtos indisponíveis. Não tem acento. Não tem C cedilha, não tem nada dessas coisas. Como se você estivesse programando em linguagem de programação, certo? Aí você coloca as aqui no final e pronto. Você tem o seu script de view prontinho. Beleza? Que vamos colocar aqui o goal no final. Que lindo. É só a gente marcar. Vamos validar com o parse. Legal. E vamos executar. Perfeito. Select, né? Vamos lá. Select, asterístico, from VW, produtos indisponíveis. Bom. Sim, tá aí. Entenderam? Olha quanta coisa a gente aprendeu hoje, hein? Beleza? Dúvidas até aqui? Nós temos mais um assunto.
Nenhuma? Excelente. Vamos em frente, então. Depois eu coloco esse script grandão aqui lá para vocês. Vocês já sabem do que se tratam. É só acompanhar a aula e acompanhar o que eu fiz aqui. Beleza. E de canja ainda, vou colocar esse, hein? Vou colocar esse aqui para vocês verem como funciona, tá? Deixa eu salvar esse cara lá na pasta aqui. Eu vou chamar de views. Eu vou criar uma pasta nova aqui, ó, N views. E aqui eu vou chamar aqui script views aula hoje 2021 5/14. Legal? Vou colocar esse script lá para vocês e vou colocar esse aqui também, ó, no mesmo lugar. Script vou chamar de trabalhando com random, hand, tá bom? Trabalhando com hand. Isso aqui é uma coisa a mais para vocês aprenderem, tá, gente? Isso aqui fica muito legal e alguém já deve ter pensado, pô, eu não poderia fazer isso para a tabela toda, tudo de uma vez? Calma, pequeno gafanhoto, nós vamos fazer isso, mas na próxima aula. Calma. Beleza? Então, na verdade, gente, eu vou colocar isso lá agora. Aí fica disponível para vocês, beleza? Boa noite. Tá. Comunicação da coordenação, porque a gente teve ajuste de horário. Então, deve ter algum colega novo de vocês, tá? Vamos lá. Deixa eu já pegar aqui a pasta. Vou colocar agora mesmo lá para vocês, tá? Aqui. PDD. Scripts por aula. Aí vamos lá. O script de hoje vai ser no encontro 11, tá? Criar. Beleza. Agora eu vou pegar aqui. Vou jogar os dois scripts de uma vez lá, tá bom, gente? Beleza, tá tudo lá já. Excelente. Muito bem, Fernando. 5 aqui tá atualizando. Perfeito, tá tudo lá. Vamos continuar então? Retornando aqui, já vimos. Bom, a única coisa que a gente não viu foi o excluir. Gente, o excluir é o drop, né? Drop view. É só informar o nome da view. Drop view, VW, alguma coisa. Eu não quero excluir nada. Deixa aí como está. Tá bom? Por isso que eu não vou nem mostrar. Conceitos de índices. Vamos falar sobre índices agora. É o segundo assunto da aula. Estamos dentro do horário. Muito bem. Quando é executada uma seleção de dados, o SGBD faz checagem de similaridade em um ou mais campos. Operação chamada de Table Scan. Gente, isso aqui é um pesadelo de todo DBA. Tá? Quando você faz select sem usar a chave primária, tipo, estou buscando um valor textual dentro da tabela. Se não tiver nenhuma chave, nenhum índice, nada naquele campo, você vai estar criando um tremendo problema para quem administra o banco. Porque é óbvio que a performance do banco vai cair. Nesse processo, em tabelas com milhares de registros, o tempo de verificação tende a ser muito grande, comprometendo a qualidade do serviço, QoS, do inglês Quality of Service. Isso é importantíssimo para os bancos SQL Server, tá? A utilização dos índices é opcional para a seleção de dados.
pois os índices são considerados estruturas redundantes. A analogia deles é chaves primárias. Chaves primárias, os unique que a gente tem disponível para as tabelas, tá? São redundâncias. Qual é a vantagem do índice, professor? Vamos ver daqui a pouquinho. Aguenta aí. O SGBD pode decidir quais índices devem ser criados, porém, nem sempre essa escolha automatizada pode trazer algum benefício no processamento. Como dito, a utilização dos índices não é obrigatoriedade nas tabelas, na estrutura das tabelas em um banco de dados. Porém, o fato de ser opcional não quer dizer que esse recurso não tenha serventia no SQL. Na verdade, tem, e muito. Sabendo usar, espetacular. Uma analogia para auxiliar na compreensão desse recurso são os índices utilizados nos livros ou revistas. Um leitor, ao buscar por um assunto específico, pode consultar a página de índices, que nada mais é que uma lista ordenada que fornece as referências cruzadas de página e conteúdo. Assim, é mais fácil e rápido para o leitor conseguir localizar as informações no meio de tantas páginas, dados, informações, etc. Certo? Vantagens e desvantagens no uso de índices. Índices são sempre bem-vindos em colunas de grande seletividade. Vantagens, né? Como, por exemplo, além da chave primária, que muitas vezes pode circular como identificador único da entidade na sua aplicação, geralmente é, você pode ter também um índice para todas as colunas, que poderão lhe auxiliar em consultas em que essas contarão com a cláusula where, ou a primeira pista. Índice está diretamente relacionado com where, primeira pista. Precisando ou não usar os operadores AND, OR ou NOT, que muitas vezes, em casos específicos, alteram a performance da consulta. Aqui uma curiosidade que o texto não coloca. NOT, tipo NOT null, NOT in, ele costuma deixar a pesquisa mais lenta. Muito mais lenta. Bom? Então, a gente costuma dizer que NOT deve ser usado com muito cuidado. Ah, eu estou procurando todos os valores de determinada tabela, de determinada coluna na tabela, que sejam nulos, ou que não sejam nulos. Ah, eu vou usar NOT null. Então, essa é uma situação que tem que ser pensada com cuidado. Tá? Por quê? Se for uma tabela muito grande, você pode ter um problema de performance, de queda da performance do banco por causa disso. Tá? Então, tem que tomar cuidado. O NOT, geralmente, ele é sorrateiro. Quando você menos espera, ele apronta uma para você. Tem que tomar cuidado. A desvantagem. Índices são muito bons no sentido de performance do banco de dados. Otimizam as buscas de dados, mas, por outro lado, consomem muito espaço em disco, diferente da view. A view não consome nada. Em compensação, o índice consome. Por quê? Deixa eu só terminar de ler, aí eu explico para vocês. Tá? O que pode se tornar concorrente do próprio banco se você o detém em um espaço generoso, ou pode se tornar caro quando detém o banco em um storage. Então vamos lá. Como que funciona o lance de índice? Toda vez que você manda gerar o índice de uma coluna específica, vamos imaginar que você tenha 3 colunas que você use muito. Uma delas, inicialmente, é óbvio, chave primária. A segunda, possivelmente, uma chave estrangeira. E essa terceira coluna não é um índice. Você pode transformar em índice. Pode. Mas qual é o problema? Caso você faça isso e transforme esta coluna, crie um índice para essa coluna, o banco ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o seguinte. Ele cria uma tabela natural de índices para a chave primária. Certo? Então, na tabela de índices do banco, lá da administração do banco, existe
uma coluna de índice para a chave primária. Beleza, ele já faz isso. Naturalmente ele faz isso. Depois ele cria uma segunda coluna para a chave estrangeira. Então aquela tabela, ele já sabe, tem duas colunas na tabela de índices. Chave primária e chave estrangeira. E aí você manda fazer mais uma. Você manda fazer mais um. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma terceira coluna lá dentro. E vai indexar todos os registros da tabela baseadas nessa coluna. Ele já faz isso para a chave primária e faz isso em conjunto para a chave primária e chave estrangeira. Agora ele vai fazer mais um terceiro conjunto. Certo? Mais um terceiro conjunto. Muito bem. Por que ele fala que ele consome espaço? Esse conjunto nada mais é do que a tabela organizada ou indexada, uma cópia dela, indexada por esse novo índice que você criou. E como é que eu faço para ver esses dados? Então, não vê. Você não vê. Nem quem administra o banco vê. Você simplesmente só percebe que internamente o banco, por uma ação que você tomou, o banco engordou. Quando o banco é pequeno, tipo o nosso, tem menos de 300 linhas, a gente não repara tanto na tabela de produto, né? Óbvio. Mas, quando o banco é muito grande, estou falando da casa dos milhões de registros, a criação de um índice em uma tabela pode gerar uma dor de cabeça gigante para quem trabalha com isso. Certo? Por quê? Quando o banco é pequeno, a geração do índice é curta, rapidinha. Milissegundo está pronto. Mas e quando é um troço gigante mesmo? Quanto tempo leva? Depende do quanto é esse gigante. Certo? Pode levar muito tempo. Pode levar minutos. E se for uma coisa realmente grande de verdade, pode chegar a horas. Então, esse é o tipo de coisa que tem que tomar muito cuidado. Tipo, você olhar para aquilo e pensar, realmente eu preciso de um índice ali? Será que não é melhor melhorar as pesquisas para fazer a busca com aquilo que já tem? Isso é complicado. Muito complicado. Vamos a algumas considerações a respeito disso, tá? Antes de criar índices, vamos pensar. Quando colunas indexadas são modificadas, o SGBD desloca recurso internamente para manter esses índices atualizados e associados. Mais processamento de banco. A manutenção de índices requer tempo e recursos. Portanto, não crie índices que não serão usados efetivamente. Quando se contém grande quantidade de dados duplicados, índices apresentam mais custo que benefícios. Assim como usar índices com atributos de pouca variação, como sexo ou atributos do tipo flag, verdadeiro ou falso. Complicou. Vamos a algumas dicas de trabalhar com eles, tá? Curtinha. Então vamos lá. Campos para serem indexados a fim de ganhar tempo e desempenho, tá? Chaves primárias, chave estrangeira, colunas acessadas por ranges, a gente usa between, né? Que é entre tanto e tanto, entre o valor A e o valor B, tá? E campos utilizados em group by ou order by. Esses são fortes candidatos, certo? Então, essas quatro têm que ser levadas em consideração. Chaves primárias já são indexadas. Chaves estrangeiras são associadas a chaves primárias e também são indexadas. Os outros dois é que a gente tem que tomar bastante cuidado. Tem que olhar e falar, putz, então, isso aqui podia virar um índice, né? Qual que é o tamanho da tabela? Ah, lá só tem 10 mil. Não, então beleza. 10 mil é aceitável. Agora, se ele vira e fala tem 10 milhões, aí não. Não, calma. Vamos estudar bem.
porque pode levar muito tempo para aplicar esse índice, tá? Campos que não devem ser indexados. Vamos lá. Campos dos tipos text, image e decimais. Então, campos de valores, campos que tenham valores monetários, por exemplo, esquece. Campos do tipo imagem são campos binários. Esquece. Campo do tipo text, eles guardam valores de varchar max. Ali pode ter um texto inteiro ali. Sei lá, 4, 5 páginas de texto. Não dá, não tem como. Campos calculados são aqueles campos que só existem após o processamento de regras de negócio. Não. E campos com alta cardinalidade. Por exemplo, masculino ou feminino. Que é aquele campo sexo. Né? Isso é um exemplo, lógico. Você pode ter lá campos que tenham 5 valores diferentes. São siglas, por exemplo. A para ativo, C para cancelado, X para excluído, T para alterado, entendeu? Esses são campos que devem ser indexados? Não. Porque são campos com alta cardinalidade. Não devem entrar em índices. Tá? Professor, então qual campo que entra? Qual que é um campo adequado para a gente colocar um campo de índice? Vamos ver isso no nosso probleminha aqui? Lá, ó, vamos meter a mão aqui. Como que a gente cria um índice? Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse cara por enquanto. Vou fechar esse aqui também. Vou ficar só com esse cara aqui. Então, nós temos aqui um excelente candidato para índice. De quem que eu estou falando? O campo quantidade, porque ele é inteiro. Ele é um campo inteiro. Ele pode ser indexado? Pode. E seria interessante. Por quê? Ele pode aparecer várias vezes em várias pesquisas como filtro. Ele pode aparecer em pesquisas utilizando a cláusula between, certo? Deixa eu abrir de novo aquele cara. Vamos rodar mais uma vez. Eu vou fazer mais alterações em quantidade. Tá? Vamos ver aqui. Peraí. Aqui. Trabalhando com Randy. Esse cara. Vou fazer uma modificação aqui agora, tá? Presta atenção. Eu não quero alterar. Eu vou fazer, na verdade, é uma cópia desse cara. Eu vou fazer uma cópia desse cara. Tá? Só que dessa vez eu não vou mudar ele de disponível. Eu quero que ele seja disponível. Tá? Eu quero que ele esteja disponível. Só que agora eu vou fazer uma mudança aqui dentro. Ó, eu vou mudar. Ele não vai mudar disponível, ele vai permanecer 1. Mas eu vou mudar a quantidade. E aí, o que eu posso fazer para mudar a quantidade? Eu posso fazer a mesma coisa randômica que eu faço aqui em cima. Não posso? Claro que posso. Ó, quer ver? Eu vou fazer declare @quantidade, QTD, inteiro, porque a quantidade que eu quero é inteira. Nosso campo é inteiro, certo? E aí eu faço o quê? A mesma coisa que eu faço aqui. Só que dessa vez, ao invés de total, eu vou colocar aqui o valor que eu tenho de máximo lá, que é 150. Ele vai variar de 0 a 150? E aqui, eu vou trocar esse cara aqui, ó, por QTDE. E aí eu vou imprimir esse troço, pra gente ver o que ele tá aprontando, tá? Ó. Vamos lá? Aqui. Beleza? Muito bem. Aí eu vou setar essa quantidade aqui, ó, para esse arroba que ele selecionou aqui. Tá, ó. Beleza.
Então, valor, quantidade, não, quantidade alterada para o produto ID tal, certo? Eu não vou me preocupar muito com a questão dele ter sido processado ou não. Nesse caso aqui, eu não vou me preocupar. Eu só quero saber se ele está disponível. Está disponível? Tá. Então, deixa ele entrar. Se ele disser que se aqui está zerado, eu vou deixar, isso não me interessa. Me interessa apenas nos disponíveis. Ele só vai entrar neles. Tá bom? Ele entrou, ele alterou a quantidade para o valor que eu quero. Beleza. Deixa eu validar esse troço. Tá ok. Vou executar uma vez. Vamos lá? Olha lá. A quantidade foi alterada para 90. Muito bem. De novo, para 160. Não. 42. O ID é 160. Muito bem. De novo, para 142, para a chave 142. Ah, curioso. Olha lá. 142 de novo, para a chave 78. 47 para a chave 205. 93 para a chave 163. 1 para a chave 46. 72 para a chave 134. Legal, está funcionando. Nosso scriptzinho está funcionando bem. E por que eu fiz tudo isso? Porque na hora que eu der select aqui, ó, vai começar a aparecer uns valores diferentes de 150 aqui dentro. Né? Vamos dar uma duplicada aqui. Olha lá, 142. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho que rodar mais, né? Nosso universo aqui tá pouco. 72. Olha lá. 93, 42. Vamos rodar mais um pouquinho? Ó. 51, 24, 224. Processado. Então não vai. Quantidade 5, 14. Processado. 93. Beleza. Acho que já deu para o que a gente quer. Vamos ver. Já mudou. Tem uns que não mudaram mesmo. Aqui, né? Ah, tem um aqui, ó. Mudou para 1. Legal. Então, ele fez... com 142. Ele está pegando valores bem lá embaixo, né? Para mudar. 14, 90, 72, 42, 51. Tal. Podia rodar um pouquinho mais, mas tá bom. A gente já consegue obter aqui uma visão adequada. Beleza. Então, quer dizer que esse cara... Ó, eu não vou mais usar esse cara, eu vou fechar esse cara aqui. Esse aqui é uma variação daquele outro. Então, deixa ele aí, vai que a gente roda mais um pouco. O que eu vou ter que fazer agora? Qual que é o meu objetivo? Criar um índice para esse cara. Como que eu faço isso? De duas formas. Na gráfica e dessa. Vamos aprender da maneira braçal primeiro. Create. Só um pouquinho. Deixa eu só responder aqui. Tá, vamos lá. Aqui. Create. Non-clustered. Professor, o que é non-clustered? Quer dizer que ele não é espalhável? Certo? Não, ele não cluster quer dizer que ele é junto, certo? Ele é todo agrupado, ele não é separado. Eu poderia fazê-lo clustered? Poderia, mas devido à natureza da minha pesquisa, é melhor que esteja tudo agrupado e não separado, certo? Vamos colocar não. Isso aqui está ligado diretamente à performance da pesquisa, tá? A performance da pesquisa. Muitos DBAs discutem a validade dele ser clustered ou não clustered. Tem, inclusive, algumas pessoas que preferem até omitir essa informação. Deixar só create index. Vamos ver o que ele vai fazer. Create index, aí vamos lá. O nome. A nomenclatura que a gente usa é IX, de index, né?
underline, aqui é produto, é o nome da tabela, underline, a coluna que a gente vai usar, quantidade, certo? Então, esse é o nome do índice que a gente está criando. Aonde a gente vai criar isso? Na tabela produto. E em seguida eu informo para ele quais são as colunas envolvidas. No nosso caso é só uma. Quantidade. É ascendente ou descendente? Eu vou colocar ascendente. De baixo para cima. Subindo. Do menor para o maior. Beleza? Vou colocar o gol agora. Vou validar. Tá? Muito bem. E aí eu vou executar. Feito. A tabela é pequenininha, então não tem problema. Se eu dou um select asterisco de novo, não muda nada. Mas se eu vier aqui, ó, eu vou desmarcar, eu vou deixar só aqui. É que não vai dar, a gente não vai conseguir perceber isso, porque é muito pouca informação para a gente testar, né? Muito pouca informação. A tabela é muito pequena. A gente não vai notar. Mas se fosse possível, se a gente tivesse uma tabela muito grandona, a gente ia perceber que a partir do momento que a gente começa a fazer as pesquisas com os campos apenas, que inclui índices, a coisa muda de figura. Eu coloquei um índice aqui de quantidade. Será que é suficiente? Talvez não. Como é que eu posso fazer para ajustar isso? Ao invés, ajustar não. Eu posso apagar e fazer novamente. Ou eu uso a ferramenta gráfica. Vamos fazer primeiro do jeito braçal, aí depois eu mostro para vocês como é que faz do jeito ferramenta gráfica, tá? Se a Simone descobrir que eu estou ensinando para vocês, ela vai ficar bem brava. Vamos lá? Vamos usar o mesmo nome. Aonde? Na tabela on, né? On, produto, ponto, quantidade. Muito bem. Beleza? Execute. Não posso dopar porque ele não existe ou você não tem permissão. Nossa, ele nem fez? Jura? Que triste. Bom, não tem problema. Vamos olhar aqui como é que funciona na parte gráfica. Aí a gente vai entender. Tem aqui design, tá? Aqui a gente consegue montar uma tabela inteira, inclusive sem usar nada de script, tá? Todo SGBD tem esse tipo de ferramenta, tá? Isso aqui não é novidade da SQL Server, não. Aqui a gente pode usar essa ferramenta aqui em cima, esse íconezinho, ó. Gerenciar índices e chaves. Manage Indexes and Keys. Clica nesse cara, ele abre a janelinha para você. Olha aqui, ele está aqui, ó. E X produto quantidade. Muito bem, ele não quis apagar lá. Vamos ver se eu consigo apagar aqui, ó. Delete. Aqui ele foi. Beleza. Eu salvo, ó. A partir desse momento ele... Não. Só aqui, só esse. Isso. Beleza. Eu consegui apagar aquele índice. Posso criar novamente? Posso. Vamos usar essa ferramenta agora? Ó. Nossa, peraí, gente. Fiquei afônico. Vamos lá? Adicionar. Olha lá. E X produto. Agora a gente vai colocar mais colunas. Então deixa com esse nome mesmo, tá? Vamos colocar mais colunas aqui, ó. Vou adicionar novas colunas. Ele colocou a chave e em seguida eu vou colocar quantidade, ó. E aí eu vou marcar para ascendente. Vou dar OK. Beleza. Ele pergunta se é um índice único. Não é.
Eu quero que indexe pelo ID e pela quantidade. Muito bem. Vou dar close aqui. Ele alterou a estrutura de tabela. Vou salvar essa estrutura. Ele reindexou a tabela, tá? E aqui eu vou fechar o design. Vou voltar para minha pesquisa e vamos fazer de novo essa pesquisa aqui, ó. Só que dessa vez eu vou tirar aqui, ó. Vou deixar só produto ID e quantidade, tá? E aí eu vou executar ela. Não dá para perceber, mas ela viria mais rápida. Bem mais rápida, tá? Por quê? Porque agora ele tem montado internamente o índice com produto ID e quantidade, de maneira ascendente. Então, o que ele faz? Ele aplica esses dois e indexa a tabela toda. Quando você faz a pesquisa só por eles, vem ultra rápido. Tá? Ah, quer dizer então que eu posso incluir mais colunas lá, professor? Pode, mas lembra o que eu falei? Muito cuidado. Porque às vezes você, na tentativa de tornar a coisa mais rápida, você acaba se complicando. Tem que tomar cuidado. Tá bom? Beleza? Hoje a gente aprendeu bastante coisa, hein? Muito bem, então vamos voltar aqui e vamos para a parte final da nossa aula. Vamos lá para o relatório de aula. Gente, para falar sobre a experiência de hoje, né? Então, conceitos sobre visões, vantagens e desvantagens, o mãos à obra, né? Os scripts, os conceitos de índices, vantagens e desvantagens, algumas dicas e o mãos à obra que a gente fez também. Gente, o mãos à obra de hoje foi legal, né? Teve bastante coisa. Na próxima aula vai ser mais legal ainda. Porque na próxima aula a gente vai começar a mexer, a gente já está se preparando para cair para as Store Procedures. Na próxima aula eu já vou cair nelas. Tá? Nós vamos mexer com Store Procedures. E, que é mais importante, eu vou deixar preparado para passar um trabalho para vocês entregarem para mim, valendo nota na prova. Tá? A princípio, o trabalho que eu vou passar para vocês dá para fazer tranquilo, como se fosse relatório de uma semana para outra. Só que vocês deverão entregar ele na prova, valendo nota da prova. Tá? Então, a prova não vai valer nota cheia. Tá? Provavelmente, eu devo colocar em uns 50%. Beleza? Eu já vim falando isso para vocês, já tem uns 2 encontros. Vocês já estão cientes. Então, muito bem, vamos lá? Assunto do relatório é esse aqui. TBD, atividade 2021-05-14. Data de hoje ao contrário. E a data de entrega até o dia 17/5, mais 72 horas. Tem tempo suficiente para bolar um negócio legal. Certo? Alguma dúvida? Não? Beleza, então. Então, vamos ao encerramento da aula. Está aqui o e-mail do professor. Em nome da Uniderp Croton, agradeço a presença de todos vocês. Peço que vocês continuem se cuidando. Vão acompanhando a aula. A gente tem muito material para estudar. Tem muita coisa. E essa prova vai ser muito legal. Tá bom? Grande abraço, tudo de bom. Fique com Deus, gente. Até a próxima. Fui! Valeu, boa noite. Falou, professor. Boa noite.